Essas pequenas bolinhas de vidro representam todas as pessoas ricas do mundo. Segundo um estudo conduzido pelo Estudo Nacional de Milionários, da Ramsey Solutions, que entrevistou milionários nos Estados Unidos, 79% dos milionários não receberam nenhuma herança de seus pais ou de outros familiares. Na verdade, a maioria dos milionários nem sequer cresceu rodeada de muito dinheiro. De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 milionários vêm de famílias de classe média ou até inferior. Então, o que será que os milionários sabem e a maioria das pessoas não? E como você pode se tornar um deles? Bem, existem 4 perguntas cruciais que você deve se fazer. Se conseguir responder sim a todas elas, estará no caminho certo para se tornar um milionário, mesmo com salário baixo. Pergunta 1. Você está gerenciando corretamente os pilares de suas finanças? Quando se trata de suas finanças, há apenas 2 pilares que você pode controlar: sua renda e suas despesas. Isso parece simples, não é? Porém, na realidade, muitas pessoas com salários superiores a R$20.000 encontram-se com suas contas no vermelho devido às despesas excessivas. Não importa o valor do seu salário, o crucial é gerenciar esses recursos adequadamente para criar um fluxo de caixa positivo. O fluxo de caixa é a diferença entre sua renda e suas despesas. Se sua renda é de R$5.000 e suas despesas são de R$4.000, você tem um fluxo de caixa positivo de R$1.000. Você acha que um jovem de 18 anos com um fluxo de caixa positivo de R$100 por mês poderia se tornar um milionário? Surpreendentemente, sim, ele poderia alcançar cerca de R$1,1 milhão. E um jovem de 25 anos com um fluxo de caixa positivo de R$250 por mês. Sim, ele poderia alcançar ainda mais, incríveis R$1,3 milhão. Agora, imagine um cinquentão com um fluxo de caixa positivo de R$2.500 por mês. Na verdade, não. Ele chegaria muito perto, alcançaria cerca de R$996.000. Isso mostra por que é tão importante começar a pensar sobre essas coisas enquanto você é jovem. Esses cálculos foram baseados em 3 fatores distintos. Primeiro, o fluxo de caixa positivo é investido mensalmente. O segundo, um retorno anual médio de 10% é obtido sobre esses investimentos. E terceiro, a aposentadoria ocorre aos 65 anos de idade. Então, qual é o pilar mais crucial para se concentrar a fim de criar um fluxo de caixa positivo? Bem, vamos começar com as despesas. Eu sei que não é divertido, mas se você começar a utilizar uma planilha para controlar seus gastos, ficará surpreso com a quantidade de pequenos pagamentos que saem de sua conta todos os meses. Pense em todas aquelas assinaturas que você nem usa. Elas podem somar mais de R$160 por mês, o equivalente a quase R$2.000 por ano. Não estou dizendo para você cancelar o que você realmente usa, apenas aquelas assinaturas das quais você não se importa muito. Uma das maiores armadilhas financeiras para a maioria das pessoas é a dívida com juros altos, especialmente a do cartão de crédito. Você precisa eliminar essa dívida o mais rápido possível. E se eu lhe dissesse que você poderia investir e obter um retorno de 430% ao ano? Provavelmente você duvidaria. Mas as empresas de cartão de crédito cobram essa taxa de juros exorbitante ano após ano. Então, pare de permitir que elas drenem suas finanças e pague o saldo integralmente todos os meses. Agora, vamos discutir o outro pilar, que é o meu favorito: a renda. E eu recomendo fortemente que você também dedique mais tempo a este pilar. Ao contrário de economizar centavos, o potencial de gerar dinheiro é ilimitado. Pergunta 2. Você divide sua renda estrategicamente? A verdade é que construir riqueza envolve um aspecto crucial do qual muitos não têm consciência: a estratégia de divisão de renda. Aqui está a sugestão de como você pode dividir sua principal fonte de renda, que para a maioria é o dinheiro gerado com o trabalho. Idealmente, você deveria destinar 50% para suas necessidades básicas, como moradia, contas, alimentação, transporte e saúde. Claro, isso pode variar de acordo com suas circunstâncias individuais, mas é fundamental ser honesto consigo mesmo, pois a única pessoa que você estaria enganando seria você mesmo. Em seguida, é recomendado que você gaste 30% em seus desejos. Isso inclui coisas como jantar fora,
ir ao cinema com amigos, viagens ou eventos esportivos. Muitas pessoas não impõem limites a essa categoria, o que é um grande erro. Mesmo que tenha uma renda confortável, eu pessoalmente limito a porcentagem que gasto em desejos. Entendo que se eu quiser mais, devo gerar mais e não gastar uma fatia maior da minha renda nesses desejos. Porém, a parte mais importante é reservar os últimos 20% para investimentos. Muitos poupam para comprar itens de consumo como o último modelo de smartphone ou uma viagem com os amigos. Mas esses 20% deve ser direcionado para investimentos. Investir é diferente de simplesmente economizar, pois o objetivo é adquirir ativos que se valorizem ou gerem renda passiva, ou até mesmo ambos. Isso pode incluir investimentos em desenvolvimento de habilidades, títulos de renda fixa, fundos imobiliários ou ações. Com essa estratégia, é plenamente possível transformar um salário baixo em milhões, mas pode demorar várias décadas. É por isso que sugiro ir além e construir uma fonte de renda adicional através de um trabalho paralelo. Iniciar um negócio secundário é poderoso, pois uma vez que você tem a divisão de renda correta, pode investir todo o dinheiro excedente. É como jogar gasolina a um fogo, acelera todo o processo. Então, a pergunta 3 é: você tem um trabalho paralelo? Talvez você esteja se perguntando por que deveria buscar um trabalho paralelo quando já está empregado em um período integral. Você poderia pensar: meu chefe deveria simplesmente aumentar meu salário. Entretanto, se você recebe um salário baixo, existem algumas razões possíveis para isso. Primeiro, pode ser que o seu trabalho não seja considerado valioso o suficiente. Segundo, você pode estar sendo subremunerado. Muitas pessoas pensam que estão sendo exploradas pelo empresário, pelo sistema, se considerando vítimas. Mas essa é uma situação que afeta apenas uma parcela muito pequena de pessoas. Se você genuinamente acredita estar sendo injustamente remunerado, é hora de procurar outro emprego. Agora, para todos os outros, se você não está agregando valor suficiente ao seu trabalho, é necessário buscar uma fonte de renda extra, especialmente se está comprometido sobre aumentar sua riqueza. Se você já tem um emprego fixo, pode considerar um trabalho paralelo. Por exemplo, nos fins de semana, você pode trabalhar como garçom em eventos. Se for músico, pode se apresentar em bares ou restaurantes, dar aulas particulares ou até mesmo vender cursos online. Pense em algo que você seja bom e encontre maneiras de gerar renda extra com isso. Eu, por exemplo, tenho meu emprego fixo, mas como tenho alguma habilidade em organização financeira e investimentos, criei este canal como um projeto paralelo e assim consigo ajudar muitas pessoas com meus conhecimentos e fazer uma renda extra. Imagine só se você pudesse gerar um adicional de R$ 500 por mês. Se investir esse dinheiro e obter um retorno médio de 10% ao ano ao longo de 30 anos, você acumularia um impressionante R$ 1.031.421. Essa quantia substancial é gerada exclusivamente a partir do dinheiro extra que você criou com seu trabalho paralelo. Pergunta 4. Seu dinheiro está trabalhando para você? É uma pergunta fundamental para qualquer pessoa preocupada com a sua estabilidade financeira e crescimento patrimonial. Esse conceito, difundido por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, ressalta não apenas a importância de ganhar dinheiro, mas também de fazê-lo trabalhar para você ao longo do tempo. Investir é a chave para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Ao investir, você aloca seus recursos em ativos com potencial de crescimento e retorno financeiro. Existem diversas opções de investimento. Para começar, é ideal iniciar pela renda fixa. Dentro desse segmento, há várias opções, mas eu só gosto dos títulos do Tesouro Direto, como Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Além de apresentarem baixo risco, são excelentes para criar o hábito de investir e se familiarizar com o mercado financeiro. Agora, se você já está na renda fixa e busca uma estabilidade maior, pode começar a entrar na renda variável, começando com o fundo de investimentos imobiliários. Essa é uma opção interessante para quem deseja se expor ao mercado imobiliário sem necessariamente comprar propriedades físicas, onde você precisaria de muito dinheiro e teria que enfrentar muita burocracia. Os FIIs possibilitam receber renda passiva através de aluguéis e ganhos de capital com a valorização dos imóveis.
As ações também desempenham um papel crucial em uma carteira de investimentos, oferecendo um potencial de crescimento muito maior que a renda fixa e os fundos imobiliários a longo prazo. Apesar da volatilidade do mercado de ações a curto prazo, historicamente, investir em ações tem sido uma das formas mais eficazes de acumular riqueza ao longo do tempo. Segundo um estudo realizado pela CNN e Economática, desde a criação do real, em 1994, o Ibovespa teve um rendimento médio anual de 13,75%. Mas o mais surpreendente é que ficou abaixo do CDI, que alcançou 17% ao ano. No entanto, acredito que esse rendimento menor do Ibovespa em relação ao CDI se deve ao fato do Ibovespa incluir muitas ações de empresas que não geram lucro, que eu pessoalmente não colocaria na minha carteira. Então, uma carteira bem diversificada, com ações de empresas com lucros consistentes, pode render ainda mais do que uma média de 17% ao ano ao longo prazo. Eu mostro isso numa análise que fiz nesse vídeo. Além disso, um estudo conduzido por Jeremy Siegel, mencionado no seu livro Investindo em Ações no Longo Prazo, mostra que, em um horizonte de 10 anos, as ações superam os títulos de renda fixa em 80% das vezes, em horizontes de 20 anos, em 90% das vezes, e em horizontes de acima de 30 anos, em quase 100% das vezes. Portanto, o mais importante nos investimentos é focar em bons ativos, diversificar sua carteira para reduzir os riscos e aumentar as chances de acertar um ativo que multiplique o seu patrimônio. Tenha paciência, evite girar sua carteira com frequência, ou seja, comprando e vendendo ativos o tempo todo, e concentre-se em aumentar sua renda para investir cada vez mais. A longo prazo, os juros compostos farão o trabalho e enriquecerão você. Em minha opinião, o método de investimento Buy and Hold é o melhor para enriquecer por meio da Bolsa de Valores. Eu abordo esse tema neste vídeo que está sendo recomendado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.